Amigos, estamos aqui diretamente da Neoquímica Arena para passar um pouquinho do que foi esse Corinthians 2, Botafogo 2, um empate frustrante aqui na Neoquímica Arena, que contou com mais de 37 mil torcedores no penúltimo jogo daqui na Neoquímica Arena do Campeonato Brasileiro. O Corinthians começou bem o jogo, 8 minutos abriu o placar, uma jogada com o Dieguinho e o Ranielli que conseguem roubar a bola do goleiro do Botafogo e conseguem abrir o placar. O Ranielli marca mais um gol aí com a camisa do Corinthians e o Corinthians domina totalmente o primeiro tempo. O Botafogo não consegue criar grandes chances, mas o Corinthians também não consegue fazer o 2. No segundo tempo, o Corinthians volta diferente, volta um pouco mais de dificuldade de criar. O Botafogo se aproveita dessa situação e ali nos 60 minutos, precisa de 5 minutos basicamente para virar o jogo. Vira o jogo com 2 gols ali que, na minha visão, foram falha da defesa, uma falha geral. O Botafogo teve todo o espaço do mundo para marcar esses 2 gols. O Corinthians toma a virada. Depois, o Dorival faz a substituição que, para mim, mudou a partida, que foi o Vitinho, que vinha entrando muito bem já. Vem, inclusive, brigando por essa titularidade. O Vitinho faz uma jogada espetacular pelo lado direito, drible da vaca, consegue entrar dentro da área, toca pro meio da área e quem tava lá era Gustavo Henrique, que tá no lugar certo, na hora certa. Impressionante como não é importante só defensivamente, mas também muito importante ofensivamente pro Corinthians. Marca mais um gol e fica por isso. O Corinthians empata em 2-2. Resultado frustrante pelo primeiro tempo que o Corinthians fez. Acho que poderia sair com 2 logo no primeiro tempo, poderia ter criado mais oportunidades e ter feito essas oportunidades. Acabou não fazendo, tomou a virada e no fim, que bom que conseguiu empatar, né, Vessa? Um pontinho aqui pelo menos, mas com a vitória o Corinthians poderia ter chego hoje no G8, né? Uma possibilidade pensando nos títulos aí, no título da Copa do Brasil, que se não for do Corinthians, se for de Cruzeiro ou de Fluminense, poderia virar um G8, né, o Campeonato Brasileiro, e o Corinthians poderia já estar classificado para a próxima Libertadores, Vessa. Eu gostei muito da palavra que você usou, frustrante. Acho que a palavra resume bem o que é esse empate. O Corinthians, para mim, não ganhou um ponto, ele perdeu 2, porque era um jogo para vencer. A posição na tabela era claramente uma posição que era possível ultrapassar o São Paulo e depois pegaria Fortaleza e Juventude, que lutam para não cair, na verdade o Juventude já até caiu, para poder fazer 2 vitórias e garantir aquela vaga que provavelmente vai dar um lugarzinho na Libertadores, na vaga indireta do ano que vem. Por que é frustrante? Porque você faz um bom primeiro tempo, como a Ju disse, controlado, e simplesmente você não volta para o segundo. Alguma coisa aconteceu, abduziram os jogadores, ficaram lá dentro do vestiário e você passa 10, 12 minutos, não acontece nada, você não sai de trás, não cria uma jogada, não tem mais pegada, o adversário cresce, você toma um empate e toma a virada, porque você simplesmente não voltou para o campo. E aí uma jogada individual do Vitinho, aliás, de novo, né? Tinha sido o Memphis contra o São Paulo e agora o Vitinho contra o Botafogo, jogadas individuais salvando o Corinthians, porque coletivamente a equipe não está bem. Algumas lições que para mim ficam. O atual Carrilho mais o Bidon não tem condição. Não há meio de campo que resista sobretudo para as segundas etapas, com Carrilho e Bidon. O atual Carrilho, para mim não dá. Ou é Martínez, Ranielli, um dos dois, ou põe outro, porque senão não vai dar. Não tem pegada, o primeiro gol de empate é uma aberração, os dois estão lá na frente, estão longe de estar ajudando a marcar, e aí você toma o contra-ataque. A outra lição que fica, o Bidu, quando ele quer ser o Matheus Bidu, ele é um bom jogador, nota 6,5, às vezes vai fazer um jogo 7 e tá tudo bem. Não tem muitos laterais esquerdos maravilhosos, nem a seleção brasileira tem. O problema é quando ele acha que ele é uma espécie de Roberto Carlos e Marcelo, assim, ele é uma mistura do Roberto Carlos e do Marcelo. Aí ele faz essa vergonha alheia que foi hoje, uma partida abaixo da crítica, mas porque ele não quis ser simples e ser apenas um Matheus Bidu. Tem muita coisa para se consertar. O Dorival, na coletiva que eu participei, deixou claro que deve dar uma segurada em alguns jogadores, não vai colocar todos os jogadores nos 2 jogos, porque, claro, depois vem uma maratona. A gente espera que seja maratona de 4 jogos em praticamente 10 dias. Quarta, domingo, é isso que vai acontecer. Copa do Brasil num tiro curtíssimo, vai ter que cuidar dos jogadores e fica a preocupação do Yuri, que saiu mancando, mão na virilha. É um tanto quanto ruim essa região aí. Vamos ver o que aconteceu com o Yuri ao longo da semana.
Yuri Alberto, que para mim também fez uma péssima partida, bom destacar aqui. E para falar um pouquinho aqui da zona mista também, Vitinho, Ranielli e o Dieguinho passaram por aqui. Ranielli, por outro lado, nessa questão do Dorival, falou que os próximos 2 jogos do Campeonato Brasileiro são de extrema importância e os jogadores vão para buscar a vitória, porque eles querem vencer no Campeonato Brasileiro, independente da prioridade ser a Copa do Brasil, que está chegando aí em dezembro também. Veremos os próximos jogos, o Corinthians tem aí mais 2 jogos para encerrar esse Campeonato Brasileiro, que dá para dizer que foi ruim, um Campeonato Brasileiro ruim do Corinthians, poderia ter sido muito melhor, poderia ter... Ju, sem querer te cortar, desculpa. Pode Minha cortar. pergunta pro Dorival foi essa. Dorival, a minha pergunta foi exatamente essa. Um brasileiro de 46 pontos, um acima da zona de rebaixamento, tomou mais gols do que fez, perdeu mais do que ganhou, e aí ele ficou meio bravo tal, e respondeu, mas enfim, essa foi exatamente a minha pergunta para ele. Então basta ver o que o Corinthians vai fazer nesses próximos 2 jogos, um no Castelão contra o Fortaleza e o outro aqui na Neoquímica Arena contra o Juventude para fechar. Depois tem a Copa do Brasil, que é outra história, e a gente espera que o Corinthians possa buscar mais um título na temporada. Fechou? É isso, amigos. Obrigado à audiência de todo mundo. Deixa o like e é nóis.